noite, você já se sentiu profundamente traído e machucado por alguém que parecia ser uma pessoa incrível, só para descobrir depois que esta pessoa estava se envolvendo sexualmente com várias outras pessoas? Então, o comportamento promíscuo dos narcisistas pode destruir relacionamentos, famílias e vidas. Mas eu quero falar hoje, não te preocupa, porque eu quero falar hoje, sobre algumas respostas que talvez estejam na tua mente, algumas perguntas, melhor dizendo, e eu vou trazer a resposta que você precisa saber hoje. Então, se prepara para ter na sua mente, a sua mente completamente do avesso, sabendo das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Então, por trás da promiscuidade tóxica dos narcisistas existe algo, e esta é a chance de você se proteger desses predadores emocionais. Então fica até o final desse vídeo, fica por gentileza, já deixa um like aqui, se inscreve no canal, nós vamos falar sobre isso, eu vou dividir em 3 partes, tá bom? Primeira coisa, eles usam o sexo para inflar o seu ego. Sim, exatamente isso. Narcisista, ele não se importa com as conexões emocionais verdadeiras, isso a gente já sabe. E eles veem o sexo apenas como uma ferramenta para conseguir a validação, a conquista e aumentar o seu senso de valor próprio. Ele pensa, se é um homem narcisista, ele pensa, conseguir mais uma mulher, eu consegui conquistar mais uma. E vai contando os números. 2, eles exploram e descartam parceiros sem remorso. Como que funciona, Laura? Para o narcisista, as pessoas são meros objetos descartáveis para seus desejos egoístas, e eles vão encantar, usar e depois rejeitar de uma forma impiedosa parceiros sexuais, pessoas, relacionamentos que não servem mais para eles. Isso vai acontecer sempre, repetidamente. Terceira coisa, a promiscuidade alimenta seu senso de poder e controle. Sim, além da validação do ego, a capacidade de seduzir e manipular múltiplas pessoas dá para os narcisistas uma sensação de controle e de superioridade tóxica, tá bom? Eu vou concluir o vídeo, calma, não terminou o vídeo ainda, mas eu quero falar antes, para você não ser mais uma vítima do narcisista promíscuo. Se inscrever agora mesmo, porque nós temos uma série de vídeos falando sobre isso dentro do Reset Narcisista. Lá nós expomos o narcisista promíscuo dentro do Reset. Então, você vai ter todas as ferramentas para se proteger dessa tática destrutiva do narcisista. Basta clicar aqui na descrição e entrar agora mesmo no Reset Narcisista. Mas eu vou falar ainda sobre essa questão da promiscuidade do narcisista. O narcisista, ele procura a variação sexual. Como assim, Lauro? Digamos que o homem seja um homem narcisista e ele tem uma mulher. E daí, quando ele conhece essa mulher, ele dá tudo dele na questão sexual, ele dá toda a atenção. Acontece o love bombing. Só que depois de um tempo, o narcisista ele se enjoa fácil. Ele enjoa fácil daquele alimento, né? É que nem diz uma música, comer feijão e arroz todo dia enjoa. Para o narcisista é mais do que isso. Ele passa até, depois de um tempo, ter nojo daquela pessoa. Por quê? Porque daí ele começa a procurar outras e outras e outras pessoas. E aí gera um ciclo vicioso. Porque pode acontecer de noite um narcisista passar com você, fazer o ato sexual. No meio-dia do próximo dia, ele vai para um motel com uma colega de trabalho. À tardinha, ele sai mais cedo e vai para um motel com uma amiga da academia, uma amiga de algum lugar, e chega tarde em casa. E ele chega tarde em casa como? Tratando você mal. Tratando você como se você fosse um lixo. Por quê? Porque daí ele começa a sentir nojo de você. Nojo. Ele teve outro suprimento durante o dia e não precisa de você. Aí, no fim de semana, quando todos os suprimentos dele não estão disponíveis, quem que está com ele? Você.
aí ele sai com você e trata você como um amor, a pessoa mais maravilhosa do mundo. Durante a semana volta aquele ciclo de desvalorização. É assim que acontece. E tem uma coisa muito importante, a maioria dos homens narcisistas e das mulheres narcisistas, veja bem, os dois casos, eles gostam de ver o seu parceiro fazendo sexo com outra pessoa. Se é um homem narcisista, ele gosta e sente prazer, sente tesão em ver a mulher dele fazendo sexo com outro homem na frente dele e fazendo sexo junto. Ele quer tocar, ele quer ver a mulher dele sendo usada por um ou por mais homens, talvez 2, 3, fazer o trisal ou mais do que um trisal. Mulheres narcisistas também têm esse desejo, esse fetiche de ver o seu homem com outra mulher na frente. Tem umas que têm até o desejo, o fetiche de ser traídas, elas gostam de ser traídas. Mas lembre-se de uma coisa, um homem ou uma mulher narcisista, na maioria das vezes, 99% das vezes, eles traem. Traem na rede social, traem no ato sexual propriamente, traem no olhar, traem em conversas insinuosas. Eles estão sempre à procura de mais um suprimento e nunca é o suficiente. Aí uma certa vez uma consulente, uma pessoa que fez consulta comigo, uma paciente, ela me perguntou, mas doutor, se eu fizer sexo várias vezes com o meu parceiro narcisista, se eu fizer sexo de manhã, de tarde, de noite, e eu procurar satisfazer ele de todas as formas, será que ele vai querer mais na rua? Será que ele vai querer outro alguém? E eu respondi claramente sim. Por quê? Porque nada e nem ninguém é o suficiente para um narcisista. Pode você praticar o ato sexual de manhã, de tarde e de noite, e mesmo assim ele vai enxergar alguém e vai flertar e vai querer usar essa pessoa também. E com o tempo ele vai cansar de você e vai procurar outras pessoas fora. Então não te iluda que se você tiver um narcisista na sua vida, ele vai ser fiel a ti. Não se iluda, isso não vai acontecer nunca. Se você se iludir com isso, você vai estar se frustrando mais dia, menos dia. E aí vai vir uma história absurda quando ele te trair e você vai ficar pensando, poxa, mas que história estranha. Mas de alguma forma ele vai tentar inverter o jogo, vai usar o gaslight e vai fazer com que você se sinta culpada por estar desconfiando dele. Vai fazer você se sentir culpado por estar desconfiando dela. E você vai ficar se sentindo mal e acreditando na história que o narcisista criou e inventou. E muitas vezes são histórias absurdas, histórias que você nunca imaginaria na vida. Mas eles fazem isso para quê? Para mascarar os seus desejos promíscuos, as suas loucuras, coisas que tem na mente. E o tipo de homem, de mulher mais promíscuo que existe na face da Terra são os narcisistas. Então, se você ver alguém que tem um grau de promiscuidade grande, pode ter certeza que essa pessoa possui transtorno de personalidade narcisista. E daí você me pergunta, tá, mas cadê o amor próprio de um homem querer ver a sua mulher fazendo sexo com outro homem? É exatamente a sensação que ele vai ter de poder. Ele vai ter uma sensação de poder. Eu estou permitindo, eu estou usando eles dois, eu estou usando, deixando ela, fazendo com que a mulher que eu tenho seja usada. Entendeu? Essa sensação de poder, ele quer ter essa sensação de poder. A mesma coisa do inverso, está valendo também para a mulher, tá? Ela quer ter essa sensação de poder. Isso é nada mais, nada menos do que um transtorno de personalidade narcisista. Ah, Lauro, isso parece absurdo. Pois é, ninguém fala no YouTube isso aqui. Não, ninguém fala. Mas é o que acontece. Muitas vezes
você vai pegar o teu marido narcisista, a tua esposa narcisista, assistindo filme pornô, né, escondido, querendo, e daí se você pegar o celular do teu marido narcisista ou da tua esposa narcisista e você olhar no histórico lá dos vídeos pornô, olha e observa, provavelmente todos os vídeos são vídeos com 3 ou mais pessoas. Você não vai ver vídeo de um casal lá fazendo o ato sexual, né, num site de pornografia. Você vai ver vídeos de 3 ou mais pessoas fazendo sexo. Procura histórico, né? Se o teu marido assiste vídeo pornográfico, ou a tua esposa, procura lá o histórico, você vai ver que vai ter vídeos de 3 ou mais pessoas praticando o ato sexual. E geralmente, se é um homem que está assistindo, ele vai ter vídeo de uma mulher com 2 ou mais homens fazendo sexo. Quer testar? Eu sei que isso pode ser perigoso, pode ser doloroso, mas dou certeza absoluta que vai ser dessa forma, tá bem? Ah, Lauro, é pesado isso que tu fala nos vídeos. Pois é, mas é a realidade, é a realidade. Ah, e alguém pode dizer assim, não vou assistir mais os teus vídeos. Quando você vê esse tema, provavelmente eu vou falar essa realidade. E eu falo a realidade mais pesada ainda dentro do Reset Narcisista. Eu tenho um vídeo sobre promiscuidade dentro do Reset Narcisista. E esse vídeo eu falo abertamente sobre o tema, com todas as palavras. É só clicar aqui na descrição e entrar para o Reset, você vai encontrar o vídeo dentro do Reset. Tá bom, gente? Me perdoa o modo de eu falar, mas é que eu tenho que ser claro. Eu não posso mentir para as pessoas, enganar ou ser politicamente correto nesse momento que muitas pessoas sofrem com um narcisista ou uma narcisista, alguém que possui transtorno de personalidade narcisista, tá bom? Entenderam tudo? Ficaram até esse momento aqui? Então, se você ficou até esse momento, coloca um coraçãozinho aqui para mim, por gentileza, tá? Que eu vou saber que você ficou até esse momento. Um coraçãozinho aqui embaixo. Não importa se você é homem ou mulher, coloca um coraçãozinho igual aqui. Eu amo todos vocês, independente do sexo, se é homem, se é mulher. Vocês são importantes para mim, tá bom? Que as forças do bem estejam com você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.